Então eu não condeno eles por isso. Apenas elogio hoje a posição da Câmara de resgatar a sua própria memória democrática, que é a memória democrática de Caruaru. Gostaria de falar alguns fatos que ocorreram assim na minha vida. Exilado, eu estive em Portugal muito tempo, e lá resolvi fazer uma carta para Dom Augusto. Escrevi uma carta para ele, falando do desejo de voltar dos brasileiros e tal, de Portugal, que a luta nossa, que era uma luta social, que era uma luta que não excluía, não expropriava a propriedade privada, nem os meios de produção. Apenas nós queríamos uma luta social, uma igualdade, uma luta que trouxesse qualidade de vida. E essa carta eu dei um título muito sugestivo, que foi assim: Um ateu em busca da fé. E quando eu cheguei aqui, eu fui visitá-lo. E ele me levou lá no lugar onde ele tinha um bocado de passarinho, que ele ficava ouvindo os passarinhos. E ele comentou isso, que ele disse: olha, eu ri tanto, porque no fundo todo mundo tem fé, mano. Mesmo quem é ateu e quem não é. Ele está certo. Então, uma coisa muito interessante, uma coisa gratificante, um homem que conhecia o problema social daqui. Outro fato, que quando estava preso, o fato da minha irmã ter sido presa, o Rubens já contou, mas tem um outro fato. Eu escapei da prisão de morrer em 2 momentos. No primeiro momento, quando eu fui preso aqui, fui preso em Recife, fui trazido para aqui imediatamente, fiquei na CR, onde eu fui barbaramente torturado e fiquei lá, caído no chão. E certamente não era o projeto dos torturadores eliminar fisicamente, eles ficaram preocupados. E, conversando com um tenente, que era protestante, eu disse a ele: olha, ele esteve comigo, perguntou o que é que eu tinha, que eu estou sofrendo aqui, estou sangrando, e eu pedi que ele fosse até o SAMU, chamasse um médico para me atender. E ele foi e chamou um médico, o médico Horácio Florencio. Horácio Florencio foi lá, discutiu com o coronel, com o pessoal, entrou quase na marra no xadrez, levou sua maleta do médico, me socorreu, entendeu? Me tirou de uma situação difícil, com os remédios que ele me deu, vitamina e tudo, e eu pude, a partir daí, sobreviver. Então, eu escapei da morte através de uma intervenção de um médico, uma pessoa ótima, em Caruaru, Horácio Florencio. Outro fato, voltando para o Recife, onde eu fiquei na enfermaria da casa de detenção, quando melhorei um pouco, fui submetido de novo a outras torturas violentas, e como eles não conseguiam que eu declarasse, abandonando a luta, me declarasse que tinha armas de Cuba e isso, uma série de loucuras, então me mandaram para o comissariado de Água Fria, em Recife. E lá eu fiquei preso, dentro d'água. Dentro d'água, a água batia no joelho. E as paredes foram pichadas com piche fresco, que é para envenenar a pessoa. Ali havia um projeto de dar fim. Havia um projeto de dar fim. Eu fui sequestrado, ninguém sabia onde eu estava. Eu saí da casa de detenção, mas sem nenhum registro. E uma noite eu ouvi uma voz dizer: aqui tem um estudante preso, Manuel Messias, uma voz bem alta. E o guarda disse: aqui não tem preso nenhum.
E eu respondi: tem sim, João. Era João Lira Neto, que foi o meu irmão, Carlos Fernando, procurar. Foi com o Carlos Fernando procurar por mim. E a partir daí surgiu a notícia de que eu estava preso no comissariado de Água Fria e não tinha desaparecido. E aí eles não puderam me dar fundo. Eles tiveram que fazer com que eu voltasse, mas não para a casa de detenção, mas para o quartel de Ibiapina, quartel do Exército, onde começaria todo tipo de depoimento, impressões e outros tipos de tortura. Mas eu quero só, para encerrar, são muitas histórias, né? Tem uma outra história incrível. Essa é incrível. Eu estava com o Fernando Lira fazendo um comício, meu amigo, companheiro Fernando Lira, pessoa que eu aprendi muitas coisas na política, e acho que ele aprendeu também comigo. Nós estávamos num comício em Jaboatão. E tinha um rapaz embaixo do palanque dizendo que queria falar, tal. E eu pensava que era com o Fernando. Eu disse: não, é com você, comigo. Aí, quando eu terminei de falar, eu estava esperando falar, não podia sair. Quando eu terminei de falar, eu falei com ele passar por trás do comício, no palanque, e eu desci para falar. E ele me disse: eu sou de Caruaru. Eu sou de Caruaru e meu pai, capitão do Exército, quando você esteve preso na CR de Caruaru. Eu perguntei a meu pai se ele havia lhe torturado. E ele disse que não. Mas eu não acredito. Eu quero saber de você. Era o tenente protestante que foi chamar o médico. E eu disse: não, seu pai era um homem decente e ele não me torturou. Esse rapaz começou a chorar, e eu também. Ele terminou dizendo: olha, eu vou voltar para casa e pedir perdão ao meu pai. Muito obrigado.